De volta com o Band Cidade, hoje foi dia de vacinação contra a febre amarela na zona norte de São José dos Campos. 2.232 pessoas foram imunizadas. A prefeitura tinha mais de 5.000 doses para distribuir. Por isso, a ação vai continuar amanhã. Os moradores dos bairros Buquirinha e Bom Sucesso recebem as doses em visitas casa a casa. Já no distrito de São Francisco Xavier, as vacinas serão aplicadas na UBS, a Unidade Básica de Saúde, também neste domingo. Segundo a prefeitura, regiões próximas a áreas de mata têm prioridade porque compõem o chamado corredor ecológico, onde há mais risco de contaminação pelo vírus. A partir do dia 25, quinta-feira, começa a campanha estadual de vacinação, onde mais de 500.000 doses serão distribuídas em 40 unidades básicas de saúde de São José, aí sim, para todos os moradores da cidade. No litoral norte, a população também segue em busca das vacinas, das doses, da vacina contra a febre amarela. O medo é maior em São Sebastião, onde um macaco foi encontrado morto. Mas a prefeitura garante que não há motivos para pânico. A recomendação é esperar a campanha estadual de vacinação. Vamos aos detalhes. Nas 4 cidades do litoral norte, não há falta de vacinas contra a febre amarela. Mas antes da campanha, que começa no dia 25 de janeiro, as doses são disponibilizadas apenas para aquelas pessoas que vão viajar para fora do país ou para cidades que são consideradas de risco para a doença. Aqui em São Sebastião, há uma grande preocupação com a febre amarela, porque nesta quarta-feira, um macaco foi encontrado morto perto aí da praia do Guaecá. Sobre isso, eu vou conversar agora com o secretário de Saúde, o Carlos Roberto Pinto. Secretário, já se sabe a causa da morte desse animal? Nós estamos verificando, existem mortes com animais na nossa Mata Atlântica todos os dias, então não é motivo de alarde para a população. Acho que nós temos que avaliar primeiro, isso já foi feito pela nossa equipe de vigilância em saúde, que prontamente recolheu amostras do local e levou para o Instituto Adolfo Lutz em São Paulo, que é um instituto onde vai ser feita todo o estudo, onde vai ser feito o estudo para que possa realmente ser avaliado. O que nós sabemos é que quando isso ocorre, quando há doença, os animais morrem em grupos, então não morrem sozinhos. Isso já é uma evidência de que provavelmente não foi por essa causa. Então eu quero tranquilizar todos que estão em São Sebastião, porque realmente nós não tivemos nenhum caso de febre amarela na cidade e, se Deus quiser, nada de acontecer, porque estamos preparados. E não há previsão para esse laudo sair? O laudo normalmente sai pelo Adolfo Lutz em uma semana. Então eu acredito que na próxima terça ou quarta-feira já estejamos recebendo já essa informação. Secretário, importante lembrar que antes da campanha, quem precisa da vacina precisa comprovar a viagem. Exatamente. Eu quero até tranquilizar novamente a população dizendo o seguinte: não há necessidade de correria para posto de saúde, para tentar vacinar agora. No momento, nós estamos vacinando apenas as pessoas que vão para fora do país ou para uma cidade brasileira endêmica, ou seja, cidade de risco. São 54 municípios em São Paulo e outros dentro do Brasil. A pessoa comprovando, mediante uma passagem aérea, uma passagem de ônibus, uma reserva de hotel, enfim, de forma que a gente possa realmente, legalmente, ter certeza que a pessoa vai para aquele local, ela vai ser vacinada no nosso município, sim. E depois que a campanha começar, a vacina vai ser voltada para toda a população ou tem alguma restrição? Sim, a campanha ela vai de 9 meses de idade até 60 anos de idade, ou seja, todo mundo que está compreendido nessa faixa deve ser vacinado. Porém, acima de 60 anos também, desde que tenha autorização médica, recomendação médica. Tá certo, muito obrigada por todas essas orientações, secretário. Caroline Rossazzi, de São Sebastião, para o Band Cidade. Agora a gente muda de assunto porque a inflação oficial do Brasil fechou em 2,95% no ano passado. Os dados são do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. À primeira vista, o número é positivo para os índices econômicos do país. Mas o impacto real no orçamento das famílias pode ser muito maior. Na prática, produtos de consumo básico, como a gasolina, o botijão de gás, por exemplo, tiveram altas maiores, entre 10%, 15% até 17%. Muito mais do que essa inflação oficial, não é mesmo? Então, para não errar no orçamento familiar, a gente conversa hoje com o educador financeiro Silvio Bianchi, que gentilmente atendeu o nosso convite, está aqui no Band Cidade deste sábado. Obrigado pela presença, Silvio. Boa noite, Cláudio. Muito obrigado pelo convite. Bom, Silvio, na hora de planejar
já o orçamento doméstico, 2,95%, mas não dá para se animar com esse número tão baixinho da inflação. Por que os bens de consumo geralmente têm um aumento maior do que a inflação? É que resulta que a inflação é controlada pelo governo com uma cesta básica de produtos e serviços. E dentro dessa cesta tem produtos que aumentam de preço e outros que descem. E esse é um promédio. Então, uma coisa é a informação da economia no geral e outra coisa é a realidade para cada um de nós no dia a dia. Lógico, para nós, quem usa muito transporte, paga mais de 2,5% de aumento. Só com a gasolina, Só por com exemplo. a gasolina, com 17%. O salário do brasileiro acaba não acompanhando aumentos como esse de produtos como a gasolina, como o botijão de gás. Tem jeito de driblar essa relação e não sair do orçamento? Então, o desafio para não sair do orçamento tem 5 sílabas. Planejamento. Tá? Planejamento. Isso é importante. A maioria das pessoas não faz o planejamento mensal. Então, aí o que acontece? Eu não sei exatamente em que gasto meu salário. Muitas vezes nem sei qual é o meu salário líquido. Ou seja, muitas vezes as pessoas se focam simplesmente no salário que recebem, ao bruto. Mas, olha, eu não recebo salário bruto. Tem desconto, tem muita coisa. Então, quanto fica realmente para eu conseguir enfrentar as minhas despesas ao longo do mês? Então, a partir daí, eu posso fazer meu planejamento e aí sim eu consigo driblar, porque em definitiva nós não podemos controlar a inflação. A única coisa que nós podemos fazer é controlar o que consumimos de forma de driblar a inflação. Até porque o salário geralmente aumenta pela inflação, é 2%, 3%, a gente vê as discussões dos sindicatos. Agora, começo do ano, é louco para endividar todo mundo, né? Tem escola, material escolar da turma, IPVA, IPTU. Como evitar o endividamento já no começo do ano? Então, para evitar o endividamento no começo do ano, o ideal é fechar o ano sem endividamento. Ou seja, como nós organizamos um orçamento de forma simples, sem fazer muita planilha, muita complicação. Quanto eu ganho? Quais são os objetivos de curto, médio e longo prazo que estou disposto a alcançar ao longo do ano ou no próximo período? Eu vou descontar isso e vou organizar as minhas despesas de forma de não gastar mais do que eu ganho. Para isso, um estrito controle do cartão de crédito, primeiro. Segundo, um estrito controle na hora de comprar, na hora de ir ao supermercado, que nós podemos conversar até rapidinho, dicas de o que fazer quando eu entro no supermercado para comprar o que eu preciso e não tudo o que aparece na minha frente. Aí a listinha ainda, a velha listinha é o melhor negócio no supermercado? Então, o primeiro é entrar sem fome. Um café com 2 bolachas. Entra no supermercado sem fome. Segundo, a listinha. Terceiro, respeitar a listinha. Quarto, não levar crianças. Se as crianças não são educadas financeiramente, não leva para o supermercado, porque você vai ter mais problemas e vai ter mais consumo. Quinto, faça pesquisa dentro do supermercado. Tem preços diferentes para produtos similares. Procura esse equilíbrio entre custo e benefício de forma de gastar menos, porque, em definitiva, você pode comprar aquele produto badalado de marca ou outro produto que não tem uma marca tão badalada, mas que dá o resultado. Agora, a planilha mensal geral, vale a pena colocar no papel tudo o que se gasta, até mesmo aquela cervejinha, às vezes, no happy hour? A cervejinha, até a gorjeta, quando eu paro e tem um flanelinha à frente. Sim, é tudo. Muito importante, tudo. 30 dias, não precisa fazer a vida toda. 30 dias, faça esse controle, porque a partir daí você vai identificar em que está gastando. A partir daí, você vai conseguir priorizar essas despesas. Primeiro, as necessárias. Segundo, as menos importantes e, por último, as supérfluas. E na hora de cortar, bom, se tem que apertar o cinto, vai começar pelas supérfluas. Tá aí a dica para você de casa, então, ter um ano melhor. Eu queria agradecer muito ao Silvio Bianchi, que gentilmente nos atendeu. Ele que é financista, ele é educador financeiro e nos atendeu nesse sábado. Até uma próxima oportunidade, Silvio. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Band Cidade faz uma pausa e no próximo bloco você confere a agitação do projeto Verão Band Unimed 2018. Foi em Caraguatatuba. Tem mais amanhã, já os detalhes, agora 7h11.